sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montalk e hoje a gente vai conversar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy. E se você tá chegando hoje, já se inscreve e ativa as notificações, porque teremos mais vídeos de The Umbrella Academy por aqui, vídeos de teorias. Deixa aquele like que ajuda muito e compartilha com seus amigos. A gente também tá lá no Insta, segue lá e bora comentar sobre essa série, falar tudo que eu achei da terceira temporada, com spoilers, tá, gente? Porque assim, já é uma temporada bastante polêmica, tem gente amando, tem gente não gostando muito, e eu vou dizer pra vocês, sem demora, que eu achei uma temporada regular. A verdade é que a gente tem momentos muito divertidos que são a cara da The Umbrella Academy. Nós gostamos, nós que acompanhamos a série, gostamos desses personagens, nós gostamos desses irmãos e a relação entre eles continua lá, ela continua interessante, então a gente se diverte, a gente canta com eles, a gente dança com eles, a série continua trazendo isso, mas alguns momentos não foram tão fluidos, não foram tão bem amarrados nessa temporada que aconteceu e eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, só pra contextualizar, aqui a gente começa exatamente de onde terminou a segunda temporada. A gente tem esse encontro da The Umbrella Academy com a Sparrow Academy, né? Porque realmente o encontro em 63 com o Hargreaves não foi um bom encontro. Ele resolveu pegar outras crianças com aqueles poderes pra formar a Sparrow. E aí a gente já tem esse embate inicial onde a gente vai conhecer os poderes de cada um dos integrantes da Sparrow Academy. E eu gostei muito desse primeiro episódio, porque ele tem essa relação com o início da The Umbrella Academy. Nós somos apresentados a esses novos integrantes da mesma forma que nós fomos apresentados lá na primeira temporada. E tem esse embate inicial onde a gente vai descobrir cada um dos poderes. Eu fiquei super empolgada pra ver mais da Sparrow Academy. E esse pra mim é um dos pontos fracos da temporada. A gente não tem muito contato com a Sparrow Academy. Até porque o número 1, ele acaba morrendo já no primeiro episódio. Então assim, eu entendo que serviu pro roteiro ele morrer, mas eles foram morrendo muito rápido. E aí essa promessa de conhecer essa nova linha do tempo com essa versão alternativa da Umbrella Academy acaba indo pro saco, né, gente? E acaba que somente dois personagens fazem um real sentido aqui. Primeiro, a Sloane, que além de ser uma personagem muito inteligente, ela acaba se tornando ali o par romântico do nosso Luther. E assim, no melhor estilo Romeu e Julieta, o amor proibido, duas famílias que não se dão bem, que são inimigas entre si, e aí eles vêm pra juntar essas famílias. E eu gosto desse romance, eu acho que ele funciona bem até pra dar crescimento e mais profundidade pro Luther. A gente ainda tá muito curioso pra saber o que aconteceu na Lua, mas parece que as coisas estão se desenrolando pra que isso aconteça. Ele cresce na série. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um episódio 8, onde tem o casamento dos dois, e eu acredito que esse episódio podia ter sido muito mais bem resumido, muito mais enxuto. É um episódio que fica sobrando, sabe? E não tem momentos importantes nesse episódio? Temos momentos importantes nesse episódio, mas ele definitivamente não precisava ser tão longo. Aliás, né, gente, 10 episódios me pareceram um pouco de exagero pra essa temporada. Eu acho que ela com 8 funcionaria muito melhor. E o segundo personagem importante é o Ben. A gente já sabia que ele ia ter importância, porque ele é o paralelo com o nosso Ben da realidade da Umbrella Academy. É um personagem muito diferente do Ben que a gente já conhece, mas eu achei bacana como eles utilizaram ele pra que realmente ele viesse no final começar a ter uns traços mais parecidos com o Ben. Ele tem algumas semelhanças, então isso foi bastante interessante, mas os outros personagens simplesmente desapareceram. E aí, nessa premissa onde nós temos uma nova equipe de heróis, a gente tem um mundo onde os nossos queridos da Umbrella Academy não poderiam estar, e eles acabam gerando desequilíbrios enormes. E o maior deles é o Google Beats, que é aquele cubo lá que, ao invés dele expandir as coisas, ele vai destruindo aquela linha temporal, aquela realidade. E aí eles se veem obrigados a resolver esse problema. Mais uma vez, salvar o mundo, e a gente tem revelações muito importantes a partir disso. Uma delas é que as mães não existem nessa linha do tempo. O Klaus tem um arco onde ele vai procurar a mãe dele, e aí ele descobre que simplesmente no dia que eles nasceram, elas foram mortas. E a gente sabe que isso vai ter relação com quem? Com um personagem muito importante que apareceu na segunda temporada, que é o Harlan, que era aquele menininho da segunda temporada. Ele cresce, envelhece,
e ele aparece aí, a gente descobre que a gente já tinha, né, a ideia de que ele acabou sendo um receptáculo para os poderes da Wanda, e a partir daí ele acabou destruindo muitas coisas porque ele não soube lidar. A gente vê que é muito difícil lidar mesmo com esses poderes, não é uma coisa muito fácil. E ele acabou causando essa destruição. A grande questão é que é muito interessante esse enredo e tudo mais, como funciona o paradoxo do avô, que é bem explicado na série. E sim, a gente sabe que The Umbrella Academy é sobre viagem no tempo, é sobre realidades paralelas, sobre paradoxos, e isso é muito legal, mas demora muito para os personagens entenderem o que tá acontecendo, porque eles realmente, né, são aqueles irmãos que vão fazendo cada um a sua questzinha aí, e aí não se falam, e as coisas poderiam ser muito mais fáceis se eles pudessem conversar um pouquinho. A gente tem momentos muito legais, como a Layla que volta com o suposto filho, que a gente descobre que não é filho, né, do Diego, mas que acaba trazendo uma coisa muito positiva pra série, que é um desenvolvimento maravilhoso do Diego, que se vê como pai e depois acaba descobrindo que sim, que a Layla tá grávida. Mas eu acho que o mais interessante da Layla é o trabalho dela com o número 5, quando eles vão até a comissão, que fica bem esquecida, inclusive, nessa temporada, mas até que faz sentido, porque ela era relacionada com a outra linha do tempo. E a gente descobre que o número 5 criou toda aquela comissão. Gente, eu achei esse plot muito legal e um plot muito revelador, porque a frase dele, pra ele não tentar salvar o mundo, pode significar muitas coisas. Ela não é muito simples de ser compreendida. Inclusive, eu pretendo trazer teorias de The Umbrella Academy, por que o número 5 criou, que faz sentido, né? Ele tem todo esse contato, tentar entender as linhas do tempo, é a cara dele, é o que ele faz o tempo inteiro, mas por que ele tá lá? Por que ele quer tentar fazer com que o 5 mais novo desista disso? E também se o 5 dessa realidade que a gente tá vendo vai se tornar realmente esse cara que criou a comissão. Então a gente pode falar disso num outro vídeo. Pra mim, outro personagem que foi muito bem aproveitado aqui foi o Victor. Ele tem realmente uma participação que é um dos pontos altos pra mim na temporada. Toda a forma que eles abordaram a transição dele foi muito bacana, como a série abordou, como os irmãos também tentam lidar com isso, cada um da sua forma, mas todos tentando fazer ele se sentir incluído, ele se sentir respeitado. Então eu achei isso muito bacana, achei que a série... Eu fiquei com medo de como eles iriam tratar esse assunto e achei que a série tratou de forma muito natural e da melhor forma possível. Eu amei o Victor, né? A gente tem o Klaus também se desvencilhando bastante dessa função de ser o porta-voz do Ben, né, que era o porta-voz do fantasma, se descobrindo imortal e inclusive ajudando no desenvolvimento da relação com o pai dele. A gente vê o Klaus indo atrás da mãe, depois tentando ter um melhor relacionamento com o pai, e Umbrella Academy é muito sobre isso também. Eles são uma família muito disfuncional e eles tentam trabalhar esse significado de família, de pertencer a uma família o tempo todo. Então eu achei incrível como eles fizeram essa mudança do Klaus, como ele se transforma imortal, como ele se descobre imortal e como ele tem essa relação com o Hargreaves. E o Hargreaves parece muito bonzinho nessa realidade, inclusive ele tenta enganar a gente aí por um lado, mas a gente descobre que realmente ele é o grande vilão da parada e, enfim, odeio ele, continuo odiando você, seu ET estranho. Seu pobre idiota! E eu gostei muito do que eles fizeram com a personagem da Alyson também, porque a personagem cresce demais, ela perdeu muitas coisas e a gente consegue entender as motivações dela. Ela tá chata assim com os irmãos, tá? Ela tá insuportável, tá? Mas ela tá maravilhosa porque ela realmente cresce e ela que acaba dando esse pano pra manga todo aí da trama. Então eu gostei muito do que fizeram com a personagem e achei o final interessantíssimo. Aliás, gente, todo esse final do Hotel Oblivion, desse projeto Oblivion, eu achei que tem só um problema. Eu achei que ele é pequeno demais. Eu queria ter visto esse hotel interdimensional mais. Eu queria que tivesse mais coisas, assim, pra gente descobrir dentro dele. Eu achei que a série ficou enrolando muito, segurando muito pra só em um episódio a gente ter essa finalização. Isso eu realmente não gostei. Mas adoro a ideia dele ser tipo um disfarce de uma máquina praticamente alienígena, né? Porque agora a coisa foi muito mais pro lado alienígena, que o Hargreaves tinha e ele precisava das energias que existem nos irmãos para ativar essa máquina. E aí, a partir disso, ele chantageia aí a Alyson para que ela possa ter a realidade que ela tanto deseja e ele meio que consegue resetar o multiverso. E assim, esse poderia ser um final, mas tá na cara que esses irmãos, eles precisam
resolver essa parada novamente, né? Olha, gente, inclusive esse é um medo meu. Eu acho que Umbrella Academy, ela tá indo pra um lugar muito mais extraterrestre e ela precisava voltar um pouco pra Terra pra ir finalizando, porque se a série ficar se arrastando muito, eu acho que vai ser um problema. Mas a questão é que ele consegue resetar o multiverso e aí todos os irmãos não. A gente tem os irmãos voltando, a Sloane fica pra trás, ninguém sabe o que aconteceu, e a gente tem o Ben da Sparrow Academy voltando, né, pra esse novo universo, essa nova linha temporal que foi criada. E a questão é que os irmãos estão sem poderes. E sim, gente, eu tenho algumas teorias de como eles podem recobrar os poderes aqui. A gente vai falar mais no vídeo sobre teorias, mas eles estão sem poderes. Quem tava lá com o corpo machucado, né, recobrou aí o corpo. E eles vão se separar novamente. Então é aquela história, aquele mesmo esquema de The Umbrella Academy. Eles vão se separar provavelmente para depois se encontrarem e resolverem um outro problema, que é o Hargreaves agora é tipo um magnata, recobrou, ele é dono do mundo, e a Abigail, que é a mulher dele, ele conseguiu tirar ela daquele estado criogênico que ela tava e trouxe ela à vida do lado dele. Então, realmente o Hargreaves usou a energia deles para conseguir os seus objetivos. Como eu disse, é sempre sobre família. Ele queria a Abigail, ela é a família dele, e ele conseguiu isso. E aí a gente tem uma cena pós-crédito interessante do Ben, provavelmente indo atrás da família. Então eu acho que a história continua nesse sentido. Quero trazer muitas teorias aqui de The Umbrella Academy, quero saber o que vocês acharam. Pra mim, uma temporada regular, a segunda continua sendo a minha preferida e eu gostaria que eles fossem mais nesse tipo de linha. Eu achei que aqui a gente tem muitas conversas, muitos conflitos internos. E assim, faltou um pouco de ação, um pouco mais de agilidade aí. Não que seja ruim o roteiro, mas eu acho que às vezes cansa um pouco ficar só nesses conflitos. E conflitos que às vezes a gente já conhecia, que a gente já, né, tinha visitado com os personagens. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, me diz o que você achou, se você concorda ou não com a minha opinião. É só a minha opinião, tá, gente? Digam aí, deixa aquele like pra ajudar e aguardem o vídeo de teorias, ele virá, tá bom? Se inscreve, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!